Você está sincronizando na Audisfera. Eu sou a host, Ritinha. E eu sou o seu co-host, Yamata. E hoje com o nosso ilustre convidado, Brendo, ou Beelzebub. Oi, prazer. Bells ou Beelzebub. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Sim, é primeira vez oficialmente, né? Não invadindo o vídeo de ninguém, igual da outra vez. Mas foi um comentário válido que entrará no vídeo de qualquer maneira. Então, por favor, não. Mas hoje nós não iremos invadir nenhum canto. Na verdade, iremos ficar presos, porque hoje falaremos sobre paradoxos. Paradoxos aí. A gente tá inovando, porque normalmente a gente só fala sobre bagulhos bem nerds, tá ligado? Séries, filmes, desenho animado, pelo jeito. E hoje a gente resolveu inovar, a gente resolveu falar sobre conceitos de ficção científica, que é isso que aquece a conversa de nerds, tá ligado? É o que os nerds faziam antigamente, falar sobre bagulhos que não existem ou poderiam existir. E é isso que a gente vai fazer hoje, vamos falar. A gente vai ficar aqui conversando, vai ser uma conversa sobre paradoxos. Beleza. Vai ter um papo mais sem muita... Se a gente combinar muito, né? A gente vai ficar mais divagando sobre paradoxo nós três. Sim. Ok. O contexto histórico, de onde vem paradoxos? O que é paradoxo? De onde vem essa palavra? Paradoxo vem do grego, da palavra paradoxon, e ela significa praticamente parar, além ou contra, e doxa, opinião ou crença. Então ela seria exatamente mais ou menos uma crença do contra, tá ligado? Ela seria algo que não faz sentido, que ela é praticamente isso, que seria paradoxo. Ela surgiu mais ou menos ali um filósofo, né, o Zenão, ele em 1490 e a 490 a 430 antes de Cristo, ele formulou vários paradoxos, sendo um filósofo famoso por isso. E foi ele que criou o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Vamos lá, praticamente o Aquiles, ele aposta uma corrida com a tartaruga, tá ligado? Aí, o que esse paradoxo diz? Que nunca o Aquiles ele vai deixar, né, a tartaruga ir na frente, e ele nunca vai conseguir alcançar a tartaruga, porque a tartaruga ela sempre vai estar um passo à frente dele, tá ligado? Exatamente por Aquiles ter deixado ela ir pra frente. Entretanto, todavia, esse paradoxo meio que foi refutado depois por causa de uma coisa chamada cálculo, tá ligado? Que o pessoal percebeu ali que matematicamente o Aquiles, por causa da velocidade e tal, em algum momento ultrapassaria a tartaruga, entendeu? Mas isso quebra toda a graça do paradoxo. Eu acho que a ideia do paradoxo é porque não faria. Por a tartaruga começar a correr, eu não entendo também porque são paradoxos. Eu não tô pensando. Os teus paradoxos não são paradoxos. Por que tu pesquisa isso? Paradoxo? Não, é porque a nossa visão de paradoxo tá muito presa a um negócio temporal, tá ligado? Paradoxo é pra ser uma coisa que não faz sentido, que é. Não se for juntaria, as contas não se conectam. Então por que você tá explicando o paradoxo do Aquiles e da tartaruga e dando a solução pra eles? É justamente algo pra não fazer sentido. Mano, mas muitos paradoxos meio que depois tem solução, tá ligado? Nem o paradoxo de Fermi, o pessoal tem uma solução pro paradoxo de Fermi também, tá ligado? A teoria da Floresta Negra, se não me engano, né? Aham. Porque paradoxo, de certa forma, é um problema matemático, tá ligado? É um problema matemático que ele fica num ciclo ali que ele não consegue se resolver. Só que, se você consegue achar uma solução, você meio que tem uma hipótese pra quebrar o paradoxo, tá ligado? Que é um problema ali. Entendi. Mas eu acho muito interessante o paradoxo daqueles da tartaruga. Principalmente, porque tipo, eu conheço esse paradoxo do Jujutsu Kaisen, né? Onde é basicamente a habilidade do Gojo. É o infinito. Onde justamente esse negócio, tipo, não importa o como você se aproxime, sempre vai ter essa distância infinita. Ó, eu perguntei eu acho isso muito foda. Eu perguntei aqui pro Android aqui, que tá aqui do meu lado, e com certeza não se chama nada com PT, e o que ele me falou aqui,
O paradoxo de Aquiles e a tartaruga é um paradoxo porque leva a uma conclusão absurda a partir da premissa aparentemente lógica. Ele sugere que o movimento é impossível, mesmo que a experiência do mundo real mostre o contrário. O problema surge porque Zenão argumenta que Aquiles alcançará a tartaruga. Ele precisa completar infinitos passos, cada vez menores. E a ideia que complementa algo infinito parece impossível. Isso desafia a nossa intuição sobre tempo e espaço. No entanto, a matemática moderna com cálculo e as séries infinitas mostram que a soma infinita pode ter resultado finito. Assim, o paradoxo não prova que o movimento é impossível, mas revela um problema na forma como pensamos sobre infinito e divisibilidade. Isso aí, vocês entenderam alguma coisa? Não. Não entendi tudo. Fantástico. Então a gente já pode ir pro paradoxo de navio de Teseu, né? Pode. Ok, eu já queria ser rápido. É por isso que não tem graça trazer Mas vocês têm... a questão. Mas vocês têm algo a mais a acrescentar? Não, eu não gostei. Preconceito bobo com coelhos. Coelhos não, tartarugas. Tá vendo? Nem tu prestou atenção. Conto errado, cara, conto errado. Fantástico, fantástico. Então vamos aí pro navio de Teseu aí, pro Visão. O paradoxo mais manjado que existe aí. Vai, boa, boa. Tá. O paradoxo de navio de Teseu é basicamente ter um navio de Teseu e quando ele ia, a cada momento ia trocando uma peça dele. E a discussão é se ele continua sendo um navio mesmo depois que troca todas as peças dele. Então, é mais um paradoxo filosófico, né? Que é uma coisa de quantas vezes é possível mudar sem perder a sua identidade. Pois é, tipo, é bem mais uma metáfora para as pessoas, eu diria. Barcos. Então é bem mais eu acho que existencial e filosófico do que qualquer outra coisa. Sim. Quando a gente pensa em nós mesmos também, a gente pensa quantos navios a gente já foi também, né? Porque quantas vezes a gente já mudou várias pecinhas. Porque se eu olhar pra eu, sei lá, do meu 8º ano, pro meu eu de quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 15 anos, mano, era outra pessoa, tá ligado? Aquela pessoa meio que já não existe. Só que ela meio que ainda é eu, porque eu sou mesmo aos poucos, tá ligado? Então é um paradoxo muito interessante que fala sobre nós, tá ligado? Acho muito maneiro esse paradoxo. Ele meio que causa uma crise existencial, né? Eu sou eu ainda sou eu. Eu mantenho a minha essência. Assim, que é aquilo, né? Conforme você vai crescendo mesmo, amadurecendo, você vai mudando. Eu não preciso nem pegar muito longe, acho que se você pegar você mesmo, tipo, de alguns meses atrás, você já não é mais a mesma pessoa, saca? Sim. Esse paradoxo é bem famoso também. Isso é bem mais legal ainda. É legal esses paradoxos porque trazem questionamentos, aliado, e não os que são resolvidos com matemática. Exatamente. Não. Graça. Aqui é porque o Zenão criou um paradoxo muito antigo antes de inventar o cálculo, tá ligado? É literalmente uma invenção que resolve qualquer coisa, tá ligado? Aí, mas tipo, muitos paradoxos são matemáticos e não tem resolução nenhuma, tá ligado? Não tem como resolver. A gente vai ter que descobrir alguma coisa aí, tá ligado? Sei lá, geometria temporal 3, tá ligado? A gente vai ter que descobrir coisas pra concluir alguns paradoxos que a gente não consegue resolver. Acaba perdendo um pouco da... Não vou dizer da graça, mas da magia do paradoxo, vamos dizer assim. É que, um ponto, assim. Naquela época que o Zenon fez aquele paradoxo, era um paradoxo, tá ligado? Não tinha como resolver aquilo, tá ligado? Agora tem. Não, sim, eu entendo o ponto, sabe? Eu só tô falando, tipo, quando você pega uma solução lógica pra uma coisa, tipo, um paradoxo, acaba perdendo um pouco a graça. Porque você só vai olhar pro negócio e falar, a solução é isso. Sabe? Você não vai pensar naquilo, ficar pensando. Por isso que essa do Teseu, do navio de Teseu é interessante. Porque ele traz, tipo, é meio que o paradoxo fala sobre o barco, mas como a Ritinha disse, é algo que você pega um pouco pra si. Você ainda é você mesmo, você ainda mantém a sua essência, sabe? Mano, e um bagulho, eu queria também aproveitar o gancho do paradoxo do navio de Teseu
e trazer um outro paradoxo, que é o paradoxo do monte. Que é. Acho que é Monte Esse eu Areia não o conheço. nome. Que se você tirar um grão, todo o monte vai parar de ser um monte de areia, tá ligado? Ele parece um paradoxo de navio de Teseu, só que ele vai pra outra proposta. Que, tipo, você não substitui, tá ligado? Você vai tirando. E quando exatamente um monte de areia vai parar de ser um monte de areia, tá ligado? Nesse caso, o de Teseu é se nós continuamos nós mesmos. Esse aí é mais como deixar de ser você mesmo. Você mesmo. É, mano, eu fico numa viagem Até aqui. que ponto, tipo, até que ponto você consegue tirar coisas de você e continuar sendo você? Sim. Sim. Mano, eu fico numa viagem aqui. Eu não sei se é legal falar isso, tá ligado? Mas seria um bagulho meio Alzheimer, né? Tipo, problemas com memória, tá ligado? Você vai esquecendo as suas lembranças. Quando você vai parar de ser você, tá ligado? Tipo, a versão de você. Não sei se eu viajei muito agora. Sim, no caso, não sei se vocês já viram esse filme, tem um filme que ele é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ele fala justamente sobre tipo, um casal que meio que teve um relacionamento ali meio caótico e aí eles querem se esquecer. Então eles pagam umas pessoas pra apagarem da mente deles esses momentos que eles tiveram juntos. E aí isso meio que apaga uma parte deles, assim, eles ficam se sentindo vazios porque tem uma parte deles que eles não lembram, só que eles nem percebem isso. Então acho que isso se encaixa nesse paradoxo do Monte de Areia. Esses paradoxos são mais filosofais mesmo, eles tipo, eles não têm realmente uma solução. É que eles não têm uma resposta certa, isso que é interessante deles, né? Você não pode apontar que o navio de Teseu é o navio de Teseu ainda, você também não pode falar que ele deixou de ser o navio de Teseu, tá ligado? E o Monte de Areia também, tá ligado? Ele entra numa discussão também se um ainda continua sendo, tá ligado? Um grão de areia continua sendo um monte, tá ligado? Ele também pode ser um paradoxo, esse do Monte de Areia, tá? Esse paradoxo do Monte de Areia, ele também pode ser um paradoxo sobre resistência, tá ligado? Sobre resistência a alguma coisa, tá ligado? Por exemplo, vamos supor que tem uma rebelião, tá ligado? Uma rebelião, tanto faz, tá ligado? A rebelião, a causa. Uma rebelião que tá indo contra uma tirania, tá ligado? E toda aquela rebelião morre, tá ligado? Mas sobra só uma pessoa. Aquela pessoa ainda seria a rebelião, tá ligado? Ele ainda teria a resistência. Acho que é interessante esse exercício de imaginação, tá ligado? Sim. Uhum. Ela seria a sobrevivência, mas ela não conseguiria. Ela fazer carrega as nada, ideias, então... sabe? É muito aquela coisa também, tipo, nesse cenário que o Oliado falou, esta pessoa sobrevivente ainda carregaria a vontade da rebelião? Acho que não só a vontade. Teórica chama ainda estaria viva, sabe? Porque é um bagulho, esse monte ele vai se levantar de novo, tá ligado? Os grãos somem ali, aí o vento pode trazer mais grãos, tá ligado? De outro lugar. Exato. É interessante pensar. Por isso que eu digo, tipo, aquela pessoa que sobreviveu. Porque se toda a rebelião morre, meio que acaba, né? Tipo, meio que a ideia morre ali. Mas se sobra uma pessoa, ainda tem como voltar. Sabe? Eu criei Tem outra analogia agora. Vamos supor que o navio de Teseu, de novo, vamos voltar pro navio de Teseu. Só que em vez de a gente ficar substituindo as peças, a gente tira todas as peças e deixa uma. Aí depois a gente vai montando de novo, tá ligado? O navio, só que com outras peças. Ele ainda seria um navio de Teseu, tá ligado? Provavelmente. Porque ele tá com uma peça ali, só que você montou um novo navio a partir dele, tá ligado? Eu fiquei pensando aqui. De juntar dois paradoxos. Será? Eu inventei um paradoxo, uma nova matemática? Estamos criando um paradoxo agora. A gente criou um paradoxo. Criando um paradoxo. Criadores de paradoxo. Não, mas eu ia falar sobre amnésia, tá ligado? Seria um bagulho meio amnésia se a gente juntar esses dois paradoxos, tá ligado? Que é meio que criando um novo navio, seria criando uma nova pessoa, tá ligado? De certa forma. Eu acho que também tem uma questão da consciência. Tipo, você Sim. pensar que aquele é o navio de Teseu. Você pode simplesmente pensar, não, isso não é mais aquele navio. Mas você pode, não, esse aqui é o mesmo navio. Tinha um navio e agora ainda tem um navio. Então não tem como não ser o navio de Teseu. Não é mais o Teseu o navio. É de outro cara agora. Porque agora é do Hércules. Vamos aproveitar.
Eu acho que aproveitar. o meu skate é uma espécie de nave de Teseu. Porque eu só tive um skate durante toda a vida. Mas eu troquei as peças dele várias vezes. Eu troquei as rodas, eu troquei o shape, eu troquei a lixa. Mas continua sendo meu Ele skate. já não é mais o. Ele Mas já não é é o mais o mesmo mesmo skate. skate, né? Não, mas ele ainda é o meu skate. Eu ainda só tenho um. Mas ele não é o skate original, né? De certa forma. Ele não é mais o mesmo. Ele teve Não. desenvolvimento de personagem. Teve, mas Ó, ainda eu sei é o meu. que. Eu sei que é puxado nada, tá ligado? Mas Doctor Who é sobre isso aí, tá ligado? Também. De certa forma. As regenerações, as coisas. É literalmente isso aí, tá ligado? Se a gente for comparar aquele velho lá dos anos 60, ele não é o orelhuda de 2005, nem o gostosão de 2023, tá ligado? É outra coisa, tá ligado? O bagulho. Cuidado com os spoilers, eu quero voltar a ver. Oh, foi mal aí. Mas tá ligado? É um navio de Ó, Teseu. já que eu de puxei- 70 anos, tá? Mas já que eu puxei Doctor aí, por que a gente não fala agora sobre o paradoxo do avô? Esse eu gosto. Tá, basicamente, o paradoxo do avô é um paradoxo muito famoso, né? Muita gente conhece ele. Eu acho que ele é muito popular por causa de Volta para o Futuro, né? Que o Também. Rose lá, O Flynn. Acho que é Flynn, se não me engano. Acho que é Flynn o nome dele. Não, só tô completando. Não, que McFlyer. coisa. Acho que é Flynn McFlyer, não? Uma coisa assim. Tá falando de McFly. Sim, De Volta para o Futuro. É Marty McFly. É, esse bro aí mesmo. Que ele quase fica com a mãe dele e meio que ele ia causar própria inexistência, tá ligado? Não, Não, a olha, proposta em defesa dele não é exatamente assim. Não é exatamente Não, assim. Ele a vai- mãe dele quer ficar com ele, tá ligado? É. Só que. Tipo, ele usa isso como uma forma de fazer os pais dele ficarem juntos. Ó, Não, é um paradoxo do avô, depois vem o paradoxo de Bootstrap aí, mas daqui a pouco a gente vai com o paradoxo do Bootstrap. Mas o que seria o paradoxo do avô, basicamente? Basicamente, você volta no passado, né? E mata o seu avô antes que ele conheça a sua avó, tá ligado? Mas, mano, isso não pode acontecer. Porque se você voltou no passado e matou o seu avô antes de conhecer sua avó, eles não vão ter seus pais, tá ligado? Seu pai ou sua mãe, sei lá. Vamos supor que aqui é o pai, tá ligado? Ele não vai ter seu pai. E seu pai não vai conhecer sua mãe e não vai ter você, tá ligado? Mas como é que você voltou no passado, então, e matou seu avô, tá ligado? E esse é o paradoxo, tá ligado? É um paradoxo temporal, é o mais manjado que tem, tá ligado? É isso aí. Então, aí eu acho que depende. Porque você foi no passado e matou o seu avô criança, ou você foi no passado e matou o seu avô depois de ele já ter tido um dos seus pais. Não, eu acho que ele faz muita diferença. Não, você é só uma viagem no tempo, tá ligado? Você é um assassino. Não, independente. Você é um assassino que deixou a família toda triste. Mas tipo assim, eu levo em conta que o paradoxo trabalha antes do seu avô ter seu pai ou sua mãe, né? Porque não faria muito sentido, porque aí você ainda poderia nascer. Não, o bagulho. O paradoxo pode ser ainda o paradoxo do avô se você conhecer o seu avô na vida real, tá ligado? Depende, porque tem um efeito borboleta. Então, se Não, na mas história aí o já é avô for outra. vivo e você Não. mata ele, entendeu? Isso pode Calma, afetar. Ritinha. O paradoxo original é isso, Ritinha. É antes de você conhecer sua avó, tá ligado? Antes do avô conhecer a avó. Eu acho que o negócio do efeito borboleta não é outra coisa. Tipo, né? Seria outro. Não sei se seria Não, um paradoxo. Mas É que não o efeito é borboleta não é exatamente um paradoxo. né? Ele Porque é o uma efeito hipótese, borboleta praticamente. é uma coisa que você muda ali que Sim, acaba mudando a trajetória de tudo. é por isso que eu disse, tipo, não sei se seria um paradoxo, mas tipo, não é outra coisa, sabe? É que ele não é um paradoxo, ele é uma hipótese, né? É Que uma coisa à parte. uma ação pode gerar um monte de ações, tá ligado? Que não aconteceriam se aquela ação tivesse acontecido. Aí, quando entra o tema de viagem no tempo, esse bagulho se expande, tá ligado? Sim. Mas isso aí, vocês já mataram o avô de vocês hoje? Ele já tinha Caramba. morrido quando eu nasci, né? Nem deu tempo. Na verdade, ele Então, morreu quando será era que é bebê. isso, Será que tia? foi eu? Será Ele que morreu foi quando eu você? era Será, bebê. Será tia? que foi eu? Eu voltei no tempo e matei meu próprio avô. Caramba, Por que eu Será? faria E isso? aí, Breno? eu não Por que eu sei. faria isso?
Não sei. Me responda você, É o Bootstrap. É o Bootstrap, cara. Então eu sou, meu, por favor, como assim? Só assim pra ser o Bootstrap. Porque eu seria o próprio Bootstrap, como eu nasci. Não, mas quem foi o assassino original, tá ligado? Do seu avô? Não, daqui a pouco a gente Bootstrap, é o paradoxo do avô. Sobre o paradoxo do avô. Eu acho. Tipo, é um dos. Envolve assassinato, então é muito interessante, sabe? Eu vou derrubar o vídeo de vocês falando isso. Mas, tipo assim. Eu acho assim uma ideia muito foda. Porque dá pra. Como o Ritinha mesmo tava falando, dá pra encaixar outras ideias relacionadas à viagem no tempo, nessa coisa do paradoxo do avô, como o próprio efeito borboleta, sabe? E eu não vou lembrar agora exatamente o episódio, temporada, mas em Umbrella Academy eles têm esse negócio do paradoxo do avô. É tipo todo o plot, eu acho que da segunda temporada. E eu acho muito interessante a forma que isso acontece. Você tipo, meio que deixa de existir, sabe? Mas aí também tem aquele negócio de linhas do tempo diferente. Porque às vezes você mata o seu avô na sua própria linha do tempo, você cria uma ramificação. Eu acho muito foda como nesse paradoxo você trabalha vários efeitos, entre aspas, de conceitos de viagem no tempo, né? Você acha que é a forma mais devida de falar. É isso. Ah, o que eu achei que o Eliabe que ia falar alguma coisa, eu fiquei quieto. Ele morreu. Ele morreu mesmo, Eliabe. O avô dele matou ele. Ele Ou o voltou neto no dele. tempo agora. O neto dele matou ele. Matou mesmo. A criança que ele adotou teve um filho e matou ele na hora da gravação, cara, meu Deus. Pessoal, vocês não vão acreditar, pessoal. Caraca, Acabou de chegar aqui na minha porta. Uma versão minha, de cabelo branco, tá ligado? Falando que é o meu neto do futuro. E ele tava com uma arma, mano. Tinha que atirar nele, uai. Tu roubou a arma dele, cara. Eu te amo muito melhor, cara. Foi a tu cair, né? Não, eu tava falando muito. Ninguém escutou. Cara, eu infelizmente vou ter que deixar isso na edição. Não vou poder cortar isso. Não, vai tá muito bom, foi Por mal. favor, Não, mantenha isso, Cristina. Mantenha isso. Eu não vou poder cortar isso na edição. Foi perfeito. Como eu estava dizendo, antes do meu neto do futuro tentar me matar, tá ligado? Não sei nem como eu tenho um neto, eu acho que foi um clone. É um clone de um clone meu, tá ligado? Só assim pra fazer um neto. Tu colocou a tua consciência em um androide no futuro, e aí esse androide, ele adotou uma criança porque ele ficou com pena. Ele foi visitar um orfanato para fazer uma apresentação e ele ficou com pena de uma criança. Aí ele adotou essa criança cresceu, teve um filho e um dia ele resolveu viajar no tempo e te matar. Ele é um bisneto, isso aí? Não, a criança que é a tua versão, a criança e o teu androide. Caramba, Riqueta. Ficou muito complexo o bagulho. Então, não, é o teu filho, cara. Não, como eu ia dizer, né, o paradoxo do avô tem algumas respostas, né, algumas pessoas tentam, alguns filmes, né, mídia, no De Volta para o Futuro, meio que desaparece, né, meio que desapareceria do tempo o guri lá, o protagonista, tá ligado? E a família dele. Só que aí tem a Marvel, né, eu não gosto muito da resposta da Marvel pra esse tipo de coisa, que é realidades temporais, eu não acredito muito nisso, tá ligado? Sou meio ateu disso aí. Eu gosto muito mais da ideia do fluxo do tempo, tá ligado? De coisas que podem acontecer na própria linha do tempo, tá ligado? Acho que é uma ideia muito mais interessante. Eu gosto acho interessante a ideia de realidades paralelas. Eu fiquei pensando no De Volta pro Futuro, tipo, se ele não conseguisse juntar o pai e a mãe dele, como seria? Ali. Não, será que a consciência dele iria pra outro universo? Ou algo assim? Subiu ele ia desaparecer, né? Sim, ele desapareceu, sei lá. Se um paradoxo acontece. Se um paradoxo dessa magnitude acontece, o universo será só explode, será? E só acaba? Como é que. Se um paradoxo desse nível. Mano, por sinal,
esse paradoxo que eu lembro que eu tava vendo o vídeo. O paradoxo do avô, ele na verdade é uma resposta porque não é possível viagem no tempo, tá ligado? Justamente por causa disso. Ele é pra ser um anti-viagem no tempo, tá ligado? O paradoxo do avô. Um argumento pra ser usado pra não existir viagem no tempo, entendeu? Entendi. Que não seria possível. Mas já que a gente tá nessa temática temporal, Mas como é que eu volto pra matar meu avô? eu não sei nem que meu neto voltou aqui, ele quase me matou. Achei muito estranho. Perguntar pra ele depois. Tem que pensar nisso aí depois. Não, é. Mas, já que a gente tá. Não vou me preocupar com isso. Já que a gente tá nessa temática temporal, né? Viagem no tempo, Bootstrap. Acho que Bootstrap seria na verdade, por que viagem no tempo tem que existir, tá ligado? Ele seria o oposto do paradoxo do avô, parando pra pensar agora. Quer explicar aí o paradoxo do Bootstrap, Ritinha? Então, a gente vai usar aqui o exemplo clássico que tem do Doctor Who, né? Especial de Natal. Pode ser. Então, basicamente... Pode ser. Fala os spoilers. Não, mas não vai ser spoiler, não. É só um paradoxo. Vou explicar só um paradoxo. Ok. Então, basicamente, você pensa assim, você é muito fã do Beethoven, você é um viajante do tempo, é muito fã do Beethoven, e aí você resolve ir pra época de Beethoven pra ele assinar as partituras que você tem. Você tem um autógrafo aí desse compositor que você tanto gosta. Só que aí você chega lá, na época de Beethoven, e percebe que o Beethoven não existe. Não tem Beethoven nenhum, você procurou, não tem ninguém que se chame Beethoven, É uma não tem um artista mentira. com esse nome. E aí você vê nesse cenário, você pensa, ué, mas como assim? E aí você conhece um cara, um músico e tal, que tá tentando sucesso, não conseguiu. Ele pega essas partituras que você tem e assina como Beethoven. Assim, ele se torna Beethoven. Só que aí, nesse cenário, você pensa, ok, então esse cara era o Beethoven o tempo inteiro. Mas quem escreveu essas partituras? Tá, Então, basicamente, não pode dizer. não surgiu do nada. Então, o que tu ia falar, eu acho. Basicamente surgiu do nada, né? Essa a ideia do paradoxo, né? Surgiu do nada as músicas. Tal qual o nosso universo, tá ligado? Surgiu do nada o bagulho, entendeu? Então, nós estamos vivendo o paradoxo de Bootstrap, basicamente. Sim, então. Não, é só uma comparação, né? Que o próprio Dr. Who faz, tá ligado? Mas, eu acho muito interessante o paradoxo de Bootstrap, porque ele faz você imaginar muito, tá ligado? Ele faz você pensar, pô, então Beethoven nunca existiu, então como é que surgiu essas músicas? Mano, daqui a pouco eu vou conectar esse paradoxo com o paradoxo do macaco infinito, tá ligado? Que eu acho que é a mesma premissa, mas é muito interessante, porque uma coisa pode meio que surgir do nada, tá ligado? Uma coisa complexa, assim. É muito interessante a ideia do paradoxo. Sim, né? É um objeto que existe sem ter sido criado. Isso é muito interessante. E aí, Breno, tem alguma coisa a falar sobre esse paradoxo? Eu tô pensando. É porque, tipo, aqui, nessa ideia, por exemplo, de coisas surgindo do nada, aí eu que digo que eu sou ateu disso. Na minha cabeça. Coisa surgindo do nada? Na minha cabeça. Você é um anti-ateu, na verdade. Exato. Não, é que Deus também tecnicamente surgiu do nada, né? Não, Ele sempre existiu, eu não concordo com isso, mas enfim. Tipo, pra mim, eu acho que tecnicamente tudo teria que ter um começo, alguém ou algo que o criou, saca? Então eu fico pensando nessa, se algo surgiu Antes de tu continuar, Brendo. Antes de tu continuar, Brendo. Eu quero falar aí, matemática de novo aí, o paradoxo Você não consegue entender ainda porque não inventaram o bagulho, tá ligado? Quando surgir matemática temporal 3, aí você vai entender como uma coisa. Eu vou estar morto quando acontecer. Mas isso aí, tá ligado? É que a gente não consegue compreender isso mesmo, esse conceito. Não, mas enfim. Peixe. Até eu morrer e na pós-vida eu descobrir como funciona. Por enquanto, na minha cabeça, eu concordo muito com essa teoria. Até um dos motivos de eu ser ignoro. Que na minha cabeça, tudo vai surgir de alguém ou de algo. Sempre vai ter um ponto de início. Talvez não um ponto de fim. Sempre vai ter um ponto de início. Saca? Não é só, tipo, existe. Eu acho
o paradoxo de Bootstrap é um bagulho muito doido, tá ligado? Eu gosto da ideia. Eu acho que eu concordo com o Brendo. Eu acho que um peixinho nunca entenderia como um oceano surge, tá ligado? Sobre essa temática de deuses em deuses, tá ligado? Inexistência de deuses. Eu não consigo pensar muito, tá ligado? Eu acho que é um bagulho muito complexo pra uma cabeça de um ser humaninho, tá ligado? Planeta Terra tentar entender. Mas, mano, eu acho o paradoxo sim faz sentido, tá ligado? Algumas coisas meio que podem surgir do nada, tá ligado? Mas eu ia conectar o paradoxo do macaco infinito, eu percebi que também dá pra conectar com cadê? O cérebro de Botsman. Deixa eu ver se é assim que pronuncia. É cérebro de Botsman. É Boltzmann. Cérebro de Boltzmann. Basicamente, o que é o cérebro de Boltzmann? Tá. Mano, antes de mesmo... Na verdade, quando começaram a inventar, né, a teoria do Big Bang, quando o pessoal tava nessa vibe, tá ligado? Esse bro aí, o Boltzmann, eles fizeram algumas pesquisas sobre entropia e entropia, tá ligado? Algumas coisas com probabilidade e tal. Muita matemática que eu não vou saber explicar, mas, basicamente, o que o paradoxo diz é muito mais provável, através da entropia dos bagulhos do universo, da gente ser vários cérebros flutuantes, tá ligado? No vácuo espacial, que surgiram há 5 segundos, tá ligado? E criaram toda essa noção de universo ao redor da gente, tá ligado? Toda essa noção de física, coisas, sensações, do que nós realmente somos um universo com espaço e essas coisas, tá ligado? Existindo. Como assim? É uma teoria muito assustadora. Mano, basicamente, vamos supor que o universo existiu. Vamos supor que o universo inteiro existiu. O universo... Aconteceu o Big Bang, o universo existiu, passou 13 bilhões de anos, tá ligado? As estrelas, Via Lácteas, tudo surgiu. Entretanto, tem um bagulho do universo que é a entropia, tá ligado? O universo tá em expansão e ele do nada pode voltar a expandir. Só que essa expansão já foi observada que ela pode acontecer em um instante, tá ligado? Entretanto, nesse único instante, é possível que muita informação permaneça, tá ligado? E tipo, tipo um piscar, tá ligado? Vai. Então, nesse voltar, tá ligado? O universo expandir, ele expandir, tá ligado? E voltar, tá ligado? É muito provável que a gente possa ser só cérebros flutuantes, tá ligado? Criando a noção de espaço, coisas, quando na verdade existe apenas cérebros no vácuo, entendeu? É um bagulho muito doido de explicar. Eu não sei se eu consigo passar a mensagem direito. É um bagulho muito doido de pensar. É aquele negócio da lei da conservação da informação, mais ou menos. Eu acho que sim. Não sei se eu entendi, não. Eu sou burro pra isso. Tá, eu vou tentar usar o meu robô GPT aqui, que claramente não é um chat. Que fala pra ficar vendo negócio de IA. Hã? Não, pô, cara. Matemática de IA, pra vocês, ó. IA. Alguém falou de IA? Alguém falou de IA aqui? Eu falo. Calma, não é um paradoxo. Mas eu vou fazer vídeos de I have no more much on the screen, eu quero participar. Sim. Não, com certeza em algum momento a gente vai falar disso aqui. É um dos meus contos favoritos, assim, cara. Praticamente um Cosmic Core com IA, Ritinha. É o quê? Sabe, eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Já viu, Ritinha? Acho que sim. É um Cosmic Core com IA, praticamente. Com inteligência artificial. É quase isso. Acho que eu vi. Acho que eu sei o que é. Ó, pessoal. Voltando aqui pro meu amigo, meu robô aqui, o robôzinho particular, aqui do meu lado. Ele falou o seguinte. A maioria dos físicos rejeita o conceito do cérebro de Boltzmann, porque a formação de um universo inteiro pode ser estatisticamente rara, mas é mais provável que a formação de um cérebro isolado com memórias falsas. Muitas teorias modernas do cosmos, como inflação eterna e mecânica quântica, indicam que universos ordenados podem surgir de processos naturais. Tá, o meu robô aqui do lado ele tá me desmentindo, mas praticamente existe uma linha da física que acredita realmente que é muito mais provável existir cérebros flutuantes por aí, tá ligado? Que tem
cria as sensações, tá ligado? De espaço, calor, frio, memórias, pessoas. Então, na verdade, o universo vai ter surgido há 5 segundos e a gente simulou toda essa informação, entendeu? Que nem o Bootstrap, tudo isso pode ter surgido do nada, tá ligado? Tudo isso que a gente tá pensando agora. Eu acho que é mais provável que, na verdade, a Terra é uma criação dos ratos que estão tentando entender a maior questão do universo. Eles estão tentando saber qual é a maior pergunta do universo. Mas é por isso que eles fizeram a Terra, entendeu? Pra justamente saber qual é a maior pergunta do universo. 42. Exatamente, eles Beto têm não vai respostas pegar, pra mas... qualquer pergunta. Beto não vai pegar mais uma referência à Guia do Mochileiro da Guia Galáxia. do Mochileiro. Eu nunca vi, mas eu tô ligado com a referência. Então, meu Deus, tá, então já que os caras aí não tiveram a pachorra de ligar 3 neurônios pra entender o cérebro de Boltzmann, porque talvez eu seja o cérebro de Boltzmann e eu esteja criando essa noção aí, vocês sejam apenas sensações. A gente mas... é igual a gente é só criação da sua cabeça, é igual... Sim. É igual a Top. Eu posso agora falar agora da teoria do macaco infinito. O que é a teoria do macaco infinito? Depois eu posso puxar com o macaco infinito. Eu gostei do nome, engraçado. Basicamente. Eu sei, tu sabe qual é a teoria do macaco infinito? Sim, eu já basicamente vi, você dá uma máquina de escrever pro macaco, você dá infinito tempo pra ele e ele aperta infinitamente as teclas, tá ligado? Segundo esse paradoxo, o que aconteceria? Tudo aconteceria, tá ligado? Esse macaco escreveria memórias de Brás Cubas, tá ligado? Do Michael Jackson, do Machado de Assis, tá ligado? Ele escreveria... Eu posso falar Michael Jackson. Memórias póstumas de Brás Cubas por Michael Jackson. Não, mas ele também poderia. Memórias de Brás Cubas de Michael Jackson. Não, ele poderia escrever isso também. É o nome artístico do macaco, velho. É o pseudônimo dele. Não. O cara me quebrou isso, me quebrou muito. Eu ia falar Machado de Assis, eu falei Michael Jackson sem querer. Ai, memórias próximas de Brás Cubas do Michael Jackson. Essa explicação tava mó bonitinha. Tá, voltando pra explicação. Vai. Respira. A gente ia voltar. Vai. O que seria, né, a teoria do paradoxo do macaco infinito? Basicamente, você dá uma máquina de escrever ali pro macaco, tá ligado? E dá tempo infinito pra escrever e ele vai ficar apertando teclas infinitamente, tá ligado? E eu suponho que o macaco seja imortal, né? Pra essa teoria ser verdade, esse paradoxo. Basicamente, o que sugeria dali? Mano, sugeria tudo. Sugeria o macaco escreveria o seu nome, tá ligado? Seu CPF. Ele escreveria o Guia dos Mochileiros das Galáxias, tá ligado? 1, 2, 3 e 4, tá ligado? Ele escreveria o roteiro de Senhor dos Anéis, tá ligado? Ele escreveria tudo ali. Ele escreveria a resposta do universo, tá ligado? Porque, tipo, o macaco tem tempo infinito e ele é infinito ali, tá ligado? Então, é basicamente isso o paradoxo, de certa forma. Assim, ele é um paradoxo meio confuso, porque... Ok, questão de números, ok, dá pra ele em algum momento vai escrever números que fazem sentido, mas questão de palavras, como ele conseguiria chegar em algo que faça sentido pra nós, uma vez que ele não é esse ser? Mas, gente, o ponto é literalmente isso, tá ligado? Não? É o tempo infinito. É pura questão de aleatoriedade. É uma hora clicando nas teclas, ele escrever, tipo, sílabas que se juntam e fazem sentido. Mas demoraria Mas décadas. eu acho que essa é a ideia dele ser imortal. Tipo, Não, você tem assim. Não, é literalmente um conceito de finitude, Ritinha. Justamente por isso, Não, tá mas ligado? Se o tempo é infinito, aí o ponto é, quem estaria vivo pra ver isso? o macaco. Só ele. Não, mas a questão é, Ritinha, que... seria a única pessoa que veria isso. Acho que o paradoxo...
o paradoxo implica se o tempo é infinito, todas as probabilidades são possíveis, tá ligado? Justamente por isso um macaco escreveria tudo, entendeu? Porque justamente o tempo é infinito. Sim, eu só percebi isso depois que eu falei. Não, sim, mas a única parte do pai é que ele seria o único vivo pra ver. Porque demoraria muito pra ele conseguir fazer algo que tenha sentido. Agora Ele eu meio que o único a ver isso. o macaco poderia evoluir nesse tempo? Evoluir como, Brendo? Como assim, Brendo? O macaco tá lá de boa escrevendo os bagulhos dele, quer que ele evolua também? Sim. Então, mas ele estaria. Isso eu pensei também, só que ele ficaria anos e anos e anos e décadas e séculos em um movimento repetitivo. Acho que então, ele não evoluiria. Minha interpretação do paradoxo é que o macaco tá teclando abrobadamente, tá ligado? Tá, o macaco doido, ele ia apertando as teclas, então ele não tá pensando muito, tá ligado? É que pode ser um macaco também, a teoria usa o macaco, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá ligado? Poderia ser mãos robóticas apertando, tá ligado? Aleatoriamente teclas, porque esse é o intuito do paradoxo, a infinitude do bagulho, entendeu? Sim, entendi. Mas já que a gente falou, né, de paradoxo do macaco infinito, eu quero falar do paradoxo do hotel infinito, né, que, assim, o pessoal fica desejando aí, porque... É porque é um paradoxo muito complexo para mentes fracas entenderem, tá ligado? Então eu acho que... Mas, basicamente, o que é o paradoxo do hotel infinito? É outro paradoxo que mexe com o conceito de infinitude, né? E ele foi criado pelo matemático David Hilbert, né? Vai ilustrar essa ideia da infinitude. O que ele diz? E eu comecei a entender um pouco melhor hoje, basicamente, esse paradoxo. Tem um hotel e ele é infinito, tá ligado? E basicamente ele é infinito e ele tem hóspedes basicamente infinitos também. Que é um infinito que seria menor que o outro infinito. É um paradoxo que fica brincando com infinitos. E, basicamente, supondo que o paradoxo tem pessoas infinitas e ele tem infinitos, se o quarto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão ocupados por diante, mas você pede para deslocar a pessoa do quarto 1 ao 2, vai demorar um tempo infinito, tá ligado? Para eles chegarem. Entretanto, todavia, se você sempre deixa um espaço entre os quartos, por exemplo, pula do 1 ao 3, do 2 ao 4, o hotel, os hóspedes sempre vão poder entrar no quarto, tá ligado? E ele vai ser infinito por isso. Eu acho que é muito complexo pra entender, mas não sei se vocês pegaram agora. Assim, não, acho que eu peguei mais ou menos, mas por essa explicação, não é tipo parece quase uma outra versão do paradoxo do Aquiles da Tartaruga. Verdade. Ele lembra um pouco mesmo essa questão de espaço e de finitude, né? No caso seria infinitude, né? É verdade, infinitude. Só que aí tu falou outra coisa quando tu falou desse paradoxo. Tu disse que, né, tinha a pessoa lá no quarto, que chegava e ficava com o primeiro quarto, e aí se chegasse essa pessoa ia pro outro quarto, e assim sucessivamente. Mas aí tu falou... É que o bagulho Então, tu falou aqui, que o hotel estaria sempre lotado. Ele sempre tá lotado. Eu não entendi também essa parte, mas eu acho que ele tá lotado por mais um que... Eu não vou saber explicar também agora. Acho que talvez, de certa forma, ele tá lotado, mas ele sempre vai ter um espaço entre ali, tá ligado? Então, aí isso não faz sentido. Porque para algo estar lotado, entende-se que não tem mais espaço. E se ele é infinito, ele tem espaço. Eu vou usar aqui meu amigo GPT, que com certeza não é um chat. Eu não acredito nele. E seguinte, o que ele fala? O hóspede no quarto 1 se muda... situação. Um novo hóspede chega para se acomodar e esse hóspede, o gerente pode pedir para cada hóspede se mudar para o próximo quarto. O hóspede no quarto 1 se muda para o 2. O hóspede no quarto 2 se muda para o 3.
o hóspede do 3 se muda para o 4, e assim por diante. Isso libera o quarto 1, onde o novo hóspede pode se acomodar. O hotel, portanto, está cheio, mas ainda se acomodar mais hóspedes. Situação 2. Ah, pera, isso aqui é um ônibus. Tá, eu não sei se eu entendo muito bem esse paradoxo. Não, isso realmente só parece, tipo, pra mim, pelo menos, só parecendo outra versão do paradoxo do Aquiles. É só um paradoxo de infinitude. É meio que o mesmo dilema, sabe? Tipo, sempre vai estar se afastando e chegando mais distância, mas tem essa distância infinita entre eles. Meio que a mesma ideia. Tecnicamente não teria a mesma solução. Puxar matemática aí agora. A mesma solução? A solução do Aquiles lá seria... Eu nem lembro. Qual era a solução do Aquiles? Tem a solução? Eu tinha falado, puxou toda uma coisa matemática aí. É matemática, pô, é matemática. Matemática é a resposta, é o cálculo. Mas eu acho que do Hotel Infinito deve ser outra coisa. Assim, pelo menos a base do problema parece ser a mesma. Eu não vejo muito um problema. Você não vê um problema de um paradoxo infinito, pô? Ele não vai caber na Terra, tá ligado? Como ele vai caber na Terra? Quem disse que está na Terra? Mas, pois é, eu não imaginei que ele estivesse na Terra. Eu imaginei que ele fosse fora da Terra. Como é que as pessoas vão chegar no hotel se eles não estão na Terra? Não estão na Terra? A gente tava Por que alguém construiria um hotel infinito na Terra? Quem construiria um hotel infinito, tá ligado? Exatamente, Eliab, isso não faz nem sentido. Mas é um paradoxo, pessoal. Não é pra vocês ficarem pensando muito, é uma metáfora. É claro que a gente fica pensando muito, é o que a gente veio fazer aqui, cara. Pois é. Me chamaram pra isso. Mas tipo, paradoxo do elevador. Não, calma aí. Mas essa do hotel infinito parece muito... Eu não lembro agora. Mas seria muito uma ideia, tipo, dimensão infinita, talvez, sabe? Tipo, tecnicamente todo mundo seria infinito, o espaço onde o hotel está... Backroom. Pronto, backroom. Sim, sabe? sim. Mesma ideia. Não, mas acho que o ponto do paradoxo do infinito é a deslocação, tá ligado? Porque uma hipótese é, se tá, tipo, as pessoas enfileiradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você pede para as pessoas continuarem andando pra frente, vai demorar pra sempre, tá ligado? Praticamente pra chegar até lá. Mas se fica entre esses espaços, tem... não sei explicar. Não sei explicar o paradoxo. Tá. Isso aí. Paradoxo do elevador. Seguinte. O elevador era que a gente tava desmentindo antes? Ou foi Mars? Foi Mars, mas... Foi Mars. Não sei lá. Foi Mars. Mentira. Eu só vou pedir uma ajuda aqui pro meu amigo. O Godard. O cachorrinho do Jimenez. Meu Godard aqui que tá do meu lado, meu K9. Tá, o que é o paradoxo do elevador, tá ligado? Pô, vocês só vão ficar criticando, pô. Tá, só mentindo. Meu amigo GPT não entendeu, cara. Tá vendo, ó? Você vê aí, elevator. Tá, basicamente, ó. Eu vou ler aqui o que meu amigo GPT escreveu. É uma situação que ocorre quando o prédio com vários andares e pessoas tendem a perceber que o elevador está quase sempre descendo quando eles entram, independente de estar subindo ou descendo. Esse paradoxo é a causa por uma combinação de fatores estatísticos e psicológicos. Como funciona o paradoxo? Em teoria, o elevador deve ter 50% de chance de estar subindo ou descendo, dependendo do andar em que você se encontra. No entanto, na prática e a percepção das pessoas frequentemente é de que o elevador está descendo. Isso acontece porque a maioria das pessoas tende a entrar no elevador em andares abaixo, como o térreo ou o primeiro andar, e o elevador, por sua vez, está frequentemente subindo. Após uma parada nesse tipo de andar, quando alguém está em impressão de que
ele está descendo, por isso que a probabilidade está subindo ou descendo, seja estaticamente igual. Ué, praticamente o que o Márcio tinha falado aqui, o bagulho aqui. Só que aí, ó, é um paradoxo ainda, filho. Ó, ainda tem aqui, ó, meu amigo GPT fala, por que isso é um paradoxo? Ok. O paradoxo surge porque, de acordo com a probabilidade estatística, as chances de um elevador estar subindo e descendo devem ser iguais. Mas devido à distribuição desigual de passageiros nos andares, mais pessoas nos andares abaixo, o elevador acaba sendo mais percebido como descendo do que subindo. Isso desafia a intuição das pessoas, que criam um contraste com a probabilidade real e a percepção do movimento. Entenderam aí vocês? Eu entendi. Rapaz, isso pra mim não faz sentido. Eu ainda tenho a mesma resposta que depende da última pessoa que usou o elevador, não de ver de cima, ver de baixo. Depende da última pessoa. Mas também de quantos andares tem, né? O negócio. Sim. Eu tenho aquele bagulho. Se o prédio tiver só 3 andares, o elevador explode. Mais uma vez, depende de quem usou pela última vez. Porque se ele fica nesse bagulho de subir e descer, e você tá no meio, pra onde ele vai, entendeu? De onde ele vem. E se o elevador tiver acabado de parar no meio e você entrar nele? Você pegou ele no meio. Aí ele explode. Tá vendo? Você só não aceita que esse paradoxo não é um paradoxo. E se é um paradoxo, ele é ruim. Eu achei meio meme também. Tá vendo? Tá, então foi os paradoxos de vocês aí, os bichões. Tá bom, cara. Calma aí, calma. Cara, eu acho massa. Os inteligentes, não. Eu acho massa o paradoxo do vidente. É um paradoxo bem principalmente histórias, mas eu gosto muito. Explica aí então, ó. Eu sei como é, mas explica aí. Basicamente, o paradoxo do vidente diz que se um vidente te conta basicamente como você vai morrer, vamos por esse exemplo. O vidente te conta como você vai morrer. Você sabendo isso que o vidente disse, você vai tentar impedir. Só que é como você tentar impedir que isso vai acontecer. Eu acho isso muito foda. É basicamente ironia. É uma grande ironia. Então, basicamente, isso é contado em vários filmes, em séries e tal. É um paradoxo Você sabe. Na mídia, né? O bem usado na mídia. Histórias em geral, assim, cinema, jogos, desenhos. Mas é muito foda. Porque é muito aquela coisa de tipo, se você não tivesse tentado impedir, isso teria acontecido? Sim, sim. Isso era o que mais me fascinava naquela série das visões da Raven, porque ela sempre sabia do futuro dela e ela tentava mudar. O Breno falou do paradoxo do vidente, eu sempre dou o exemplo do Kung Fu Panda 2, tá ligado? Se aquela cabra maldita não tivesse chegado no filho lá do Shen, tá ligado? E falasse, você vai ser morto por um guerreiro preto e branco. Ele não teria ido lá matar os pandas, tá ligado? O Paul não teria crescido e na batalha contra o Paul ele não teria sido morto, tá ligado? Pelo panda. Então ela é desgraçada do filme, tá ligado? Esse é o problema do paradoxo do vidente. Mas a questão isso aconteceu porque ele tentou. Ou seja, evitar, né? Impedir, não, sim. Enfim, entendeu? Se ele tivesse ficado na dele, sem matar os pandas, isso teria acontecido? Do mesmo jeito ou não? A culpa não, eu acho que não, né? A culpa não é de quem fala, é do receptor, eu acho. Exato. Ele recebe a informação e ele decide o que fazer com ela. Essa é a parte que eu falo. É por isso que é uma grande ironia. Porque provavelmente se você não fizesse nada, isso não aconteceria. Mas você fica paranoico com a ideia e você quer tentar impedir, sabe? Sim. Não, é meio que um bagulho de bootstrap também, ele. Você tá preso no bagulho ali, tá ligado? O bagulho vai acontecer independente, tá ligado? Por causa do paradoxo. Fica a dúvida, porque, tipo, o mais normal é isso, né? Eu não sei se tem alguma mídia que já retratou de forma diferente. Mas o normal é isso. O paradoxo acontece porque a pessoa tenta impedir que aconteça. O futuro, eu no acho caso. Eu acho que não sei se é bootstrap, mas eu acho que é mais um efeito borboleta. Talvez. Pode ser também. É que um efeito borboleta, mas... um efeito borboleta, pode crer. Acho que isso encaixa melhor mesmo. Acho que também se encaixa com a história do Édipo Rei, né?
Tipo, nasce lá o filho, aí o pai fica sabendo que ele vai matar o pai, vai casar com a mãe. Aí ele tentando levar o filho pra morrer, só que aí o cara ficou com pena de matar, dá pra um camponês. E aí ele cresce sem saber que é adotado. Oi? Você pegou a história perfeita pra ilustrar isso. Pode crer. Então, né, a história do Édipo é basicamente a história, um paradoxo do vidente, né? Porque ele cresce, fica sabendo que vai matar o pai e casar com a mãe, só que ele não sabe que é adotado. E aí ele acaba tentando impedir isso, ele acaba fazendo com que aconteça. Porque se ele não tivesse fugido, ele não teria matado a mãe dele, ele teria matado o pai e ficado com a mãe. Só que ele não sabia. E aí no caso, ele fez... Ele tentou impedir, mas foi mais uma culpa assim da inocência ou da ignorância dele, né? Sim. Sim. Pô, eu gosto. Cara, é por isso que eu adoro esse paradoxo, sabe? Por isso eu adoro esse paradoxo. Ele é muito interessante de se ver dessa forma. Mas eu ainda gosto do paradoxo do Até Infinito. Vocês são uns bichão, né? Fala aí, Ritinho. Vocês não é uns Vidente é muito mais legal, bom, cara. Tá vendo? Não, eu peguei uma história clássica. Ok. Então, tem o paradoxo do buraco negro, né? Também é conhecido como o paradoxo da informação. Ele é um problema que ele surge da contradição da teoria da relatividade geral e da mecânica quântica. O que é a teoria da relatividade geral? É aquela teoria criada pelo Einstein. O Einstein ele descobriu que a presença da matéria faz com que o espaço e o tempo, no caso o espaço-tempo, se curvem ao redor do objeto. Seja ele uma estrela, um planeta, um carro, uma bicicleta, enfim. Quanto mais massa, maior a curvatura. Então essa teoria explica a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, o desvio da luz ao passar por corpos massivos, a órbita dos planetas, a formação de buracos negros, a expansão do cosmos, comportamento de objetos em campos gravitacionais intensos. Então, basicamente, é uma teoria fundamental para você compreender o universo e tal. Não, acho que eu já sei até que... Acho até que tu tá falando, Ritinha. É o negócio do tempo, né? Eu conheço teoria por teoria como dois irmãos, dos gêmeos. Por exemplo, se um gêmeo fica na Terra e um outro vai pro espaço, sei lá, fica ao redor de um buraco negro, ele vai envelhecer muito mais rápido do que um irmão, tá ligado? Que tá na Terra, entendeu? Então, acho que eu entendi qual o intuito da teoria. Como o presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Então, também tem a mecânica quântica, né? Que é uma área da física que estuda o comportamento de sistemas físicos de pequenas dimensões, como átomos, moléculas e partículas subatômicas. Isso aí, né? Bom, as características são: a mecânica quântica é baseada em conceitos probabilísticos e contraintuitivos. A mecânica quântica prevê a energia de um sistema que deve ser quantizada, ou seja, deve estar em valores específicos, e explica fenômenos que antes não podiam ser explicados pela física clássica. E olha, quem contribuiu para a mecânica quântica foi justamente o Einstein, que está em tudo esse cara. Eu acho que tem aquele cara, tem um bigode muito bonito. Schrödinger, que é aquele do paradoxo do gato. Schrödinger? Ah, Schrödinger. Então, esse paradoxo ele surge da contradição entre essas duas teorias, né? Ele se refere a que a informação que é absorvida por um buraco negro pode ser destruída. Mas o problema é que a informação quântica que entra em um buraco... Diz que a informação quântica que entra em um buraco negro pode ser dissolvida. Aí tem a radiação Hawking, né? Que foi um negócio que foi descoberto pelo Stephen Hawking, oh meu Deus, que é que a emissão de partículas por buracos negros ocorre devido a efeitos quânticos. E aí foi ele que descobriu essa parada aí, por isso que tem esse nome. Então a radiação Hawking, que é emitida por buracos negros, ela não carrega informação sobre o que foi absorvido. Isso acaba violando a lei da conservação da informação, que diz que informação não pode ser destruída. Só que o que entra lá dentro é destruído. Então tem essa contradição. E aí uma solução proposta seria que diz que isso está em uma não localidade, que sugere que o interior e o exterior de um buraco negro estão conectados por uma não localidade quântica. E aí a ideia
que as informações seriam preservadas no espaço-tempo, mesmo que esse buraco negro desapareça. Ele é meio complexo essa teoria, mas é bem interessante. É bem complexo, na minha cabeça não tá fazendo sentido. Não, eu acho que eu consigo entender por causa do paradoxo dos gêmeos, que é praticamente... Que foi o que eu expliquei lá, né? Que por causa desses fatores, né? Da gravidade, da física quântica e tal, a distorção do tempo é um pouco maior, tá ligado? E o buraco negro, ele potencializa isso, por causa que o buraco negro tem uma gravidade bugada, coisa assim. Basicamente quer dizer, tipo, se o buraco negro absorve algo, ele absorve todo o conhecimento que tem naquilo que ele absorveu. E isso é tido como se aquela informação que tivesse naquele objeto que ele absorveu fosse perdida. Mas tem a lei da conservação da informação, que diz que nenhuma informação pode ser destruída. Só que, tipo, na teoria, isso pode ser visto como o que tem dentro do buraco negro está em uma não localidade, só que isso está guardado. Essa não localidade ela está no espaço-tempo, então teoricamente essa informação está guardada, a gente só não consegue achar, mas ela está ali. É porque... Tá, eu entendi a ideia. Pode falar, Bruno. É só que, tipo, tecnicamente a informação não seria destruída porque outras pessoas poderiam ter a informação, não? Não, porque, tipo, a informação, ela tá meio que... Ela tá no buraco negro. Então a gente não teria como pegar essa informação. Só se você soubesse como entrar em um buraco negro. Ou como extrair o conhecimento dele sem ser sugado por dentro. Pra dentro. Entendi. Esse é complexo pra mim. Esse é complexo pra mim. Tá, já que a gente tá nessa temática de física quântica, né? A gente pode falar do gato de Schrödinger, né? Schrödinger. Schrödinger, pronto, é esse. Não, esse é o certo mesmo, Schrödinger. Não, eu vou explicar então. Basicamente tem uma caixa, né? E essa caixa tem um veneno que pode ser ativado ou não. E tem um gato lá dentro. E segundo essa teoria, o gato está meio morto e meio vivo por causa da sobreposição de matéria, coisa assim, de partículas, tá ligado? E isso é um paradoxo porque é uma contradição, né? Paradoxos são contradições, basicamente. Porque como é possível um gato estar tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo, tá ligado? Por isso que eu acho interessante esse paradoxo. Né? Porque tem aquele negócio, tipo, isso não pode ter acontecido se eu não vi. Então, teoricamente, eu só vou saber a resposta se eu ver. Enquanto você não vê aqui ambas as possibilidades. Verdade. Basicamente, que os olhos não veem, o coração não tem. Depois disso, o gato está meio morto. Verdade. Eu gosto dessa hipótese, dessa teoria, esse paradoxo. Isso é considerado um paradoxo? É, porque é uma contradição, né, Brenda? Como uma coisa pode estar meio viva e meio morta ao mesmo tempo, tá ligado? É um zumbi, é um gato zumbi. Ele tá tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Esse é o ponto, por isso que é um paradoxo. Certo. Eu acho legal justamente por isso, tá ligado? O bicho tá vivo e morto ao mesmo tempo, enquanto você não abrir a caixa pra descobrir. Eu acho legal esse paradoxo. Nossa, eu só tô falando que eu acho legal os paradoxos que tipo morre, né? O do avô é esse. Então, é a morte de um gatinho, Breno. Qual foi, Breno? Um gatinho que morreu. Pô, coitado do gatinho, pô. Não, eu tenho uma criatura em homenagem a essa coisa que eu... Mas... assim... Não. Cortou tudo, Breno, mas eu suponho que você falou o seu RPG, né? Eu tenho uma criatura em homenagem a esse paradoxo que eu curto ele bastante. Mas sobre ele em si... Sim. Cara... Eu não sei muito o que falar, porque esse negócio envolvendo física quântica, coisa desse tipo, é mais complicado pra mim. Mas eu acho interessante a hipótese do gato, da caixa, do veneno. Isso aí. Tem alguma coisa a falar, Ritinho? Só que finalmente você achou um paradoxo legal. Interessante, né? Mas eu tenho um outro que é muito mais legal ainda aqui, ó. Paradoxo do barbeiro. Pô, esse paradoxo eu gosto. Vai ser difícil explicar, mas é um paradoxo com regras. Ó, é o seguinte.
numa cidade, tem vários homens nessa cidade. E da cidade, todos esses homens têm barba. E eles constantemente cortam suas barbas. Ah, e outra regra, essa cidade só tem um barbeiro. Existem apenas 2 grupos de homens. Os homens que cortam a própria barba e os homens que vão no barbeiro cortar sua barba. O ponto do paradoxo é o seguinte: só pode existir esses 2 grupos de homens. Os homens que cortam a própria barba e os homens que vão no único barbeiro da cidade para cortar a barba. Quem corta a barba do barbeiro? Ele mesmo. Não sei se vocês pegaram o paradoxo. Mas se ele corta a própria barba, eu acho que vocês ainda não pegaram, porque é um paradoxo. Se ele corta a própria barba, ele tá no grupo dos caras que cortam a própria barba, entendeu? Só que ele também vai entrar no grupo do pessoal que corta a barba no barbeiro, entendeu? Existe outro barbeiro, então. Não, ele é o único barbeiro da cidade. Mas qual o problema disso? Porque no paradoxo, ele é bem explícito de dizer que só existem 2 grupos na cidade, tá ligado? E o barbeiro, ele quebra isso, tá ligado? Porque ele... Então, aí eu acho entendeu? que é mais um diagrama de Venn isso aí. Porque ele é a interseção entre os 2 grupos. Eu também tô achando, porque, tipo, Mas não faz sentido, sabe? Ele está isolado. o ponto é, se ele corta a própria barba, ele vai entrar no grupo do coletivo do pessoal que corta a barba, tá ligado? Sozinho. O ponto é, por ele ser o barbeiro, ele também tá meio que cortando no barbeiro, tá ligado? Logo, ele meio que está nos 2 grupos e nenhum dos 2 ao mesmo tempo. É como a gente disse, ele Por tá isso é no um meio. paradoxo. Ele é a interseção. Eles são muito estraga paradoxo, pô. Tem um pouco de É imaginação porque aí. não tá pensando direito. Não fui eu que criei Mas esses você paradoxos. escolheu, Eu só trouxe eles à Deixa eu tona. desenhar aqui. Porque eles fazem sentido. Abri meu Paint aqui pra desenhar. Não, o O diagrama de paradoxo Venn. do barbeiro. Deixa eu ver, cadê meu Paint? Pera, deixa eu... Aqui. Eu vou perguntar pro meu amigo GPT O porque é um paradoxo é só um paradoxo. diagrama de Venn. Calma. Compartilhar. É o seguinte, ó. A resposta do meu amigo GPT. O paradoxo do barbeiro é considerado paradoxo porque ele leva uma contradição lógica. Quando tentamos aplicar sua regra de forma consistente, a contradição surge ao tentar determinar se o barbeiro se barbeia ou não. As regras do paradoxo são: o barbeiro barbeia apenas aqueles que possuem e que não se barbeiam. Apenas as pessoas que não se barbeiam. E ele não barbeia as pessoas que se barbeiam. Ah, é verdade, tem isso. Na paradoxo também tem essa regra aí. O barbeiro não pode barbear as pessoas que não se barbeiam. Ó, Ah, esse numa é o cidade grupo de pessoas. tem 2 grupos. Vai, explica. Pode falar. É o grupo de pessoas que vão no barbeiro se Esse barbear. aqui é o preto. O preto é o grupo de pessoas que vão se barbear. Essa é a primeira regra. Vão no barbeiro. E existe o grupo de pessoas. Existe o grupo de pessoas que não se barbeiam e o barbeiro não pode barbear. Tá. Seria o grupo 2. Esse aqui. Grupo 2. Seguinte. Se o barbeiro se barbeia, logo ele tá quebrando uma das regras do bagulho, que é pessoas que se barbeiam sozinho não podem ir no barbeiro se barbear. Mas, por ele tá se barbeando... Tá, eu não vou... É, praticamente isso, o paradoxo. Tá. Mas então, ele, como a gente tinha dito, ele estaria. Vou fazer um círculo bonito, por favor. Ele estaria no meio. Estaria aqui na dividazinha. Não é questão de estar no meio, é que ele tá quebrando as regras e ele é um paradoxo por si só, tá Mas ligado? não é exatamente um problema, tá ligado? Porque tipo, ok, um grupo, enquanto o outro grupo sim. Ele não pode, porque ele não pode ficar a própria barba, mesmo sendo barbeiro. É, ele não pode se barbear porque ele tá se barbeando sozinho.
Só que ele ainda tá se barbeando porque ele pode se barbear porque ele tá indo no barbeiro, de certa forma. Mas por quê? Mas porque o Não, quê? explica a tua linha de raciocínio. Eu vou desenhando aqui. Seguinte. Tá, tentar entender. Ele tá se barbeando. Logo, ele tá se barbeando sozinho. E logo, por ele ser o barbeiro, ele não deveria estar se barbeando uma pessoa que se barbeia sozinho. Mas, ele tá se barbeando. E ele tá se barbeando e ele é o barbeiro. Logo, ele tá se barbeando no barbeiro. Logo, as informações estão certas. A pergunta do paradoxo é quem barbeou o barbeiro, de certa forma. Porque ele não pode se barbear. Mas ele não pode se barbear. Essa é a questão do paradoxo. Mas o paradoxo fala que os homens que não se barbeiam, os homens que não sabem se barbear, é que vão ao barbeiro se barbear. O barbeiro sabe se barbear. Não, o paradoxo diz... o paradoxo diz que tem dois grupos. As pessoas que vão no barbeiro se barbear e as pessoas que não se barbeiam. E não podem se barbear no barbeiro. As pessoas que não sabem se barbear e querem se barbear, elas vão no barbeiro. Então, o barbeiro sabe se barbear, por isso ele vai no barbeiro. Que no caso é ele mesmo. Não é questão de saber, porque elas podem sim saber, tá ligado? A questão é que tem dois grupos. Tem as pessoas que vão no barbeiro se barbear, tá ligado? E as pessoas que se barbeiam sozinhas. Não é um paradoxo, é um diagrama de Venn. Ele é a interseção entre os dois grupos. Ele é a interseção. Ele é essa pontinha aqui, ó. Ele tá literalmente desenhado aqui. Tá literalmente desenhado. Ó. Não. Eu vou explicar de novo, ó. Eu vou ler de novo o que meu amigo GPT falou aqui, ó. Mano. Ó, cadê? Porque vocês parecem que não entendem, mano. Tem que falar, desenhado a palavra, praticamente. Tem literalmente um diagrama de Venn aqui, cara. Ó, vou falar. Ó, vou falar de novo, ó. O paradoxo do barbeiro é considerado um paradoxo porque ele leva uma contradição lógica quando tentamos aplicar uma regra de forma consistente. A contradição surge ao tentar determinar se o barbeiro barbeia ou não. As regras do paradoxo são: o barbeiro barbeia apenas aquelas pessoas que não se barbeiam. E 2, ele não barbeia as pessoas que se barbeiam. O problema é que tenta aplicar essas regras, o barbeiro chegamos a uma situação de onde não há resposta possível que seja consistente. Se o barbeiro se barbeia, então de acordo com as regras, ele não deveria se barbear, pois só os barbeiros que não se barbeiam. Se o barbeiro não se barbeia, então ele deveria ser barbeado por si mesmo, porque ele não se barbeia, então ele é uma pessoa que precisa ser barbeado por ele. Entenderam? Falar isso, mas a pessoa que criou esse suposto paradoxo apenas não conhecia o conceito de diagrama de Venn. Não suposto, ele é um paradoxo. A pessoa apenas não conhecia o conceito de diagrama de Venn. Ah, meu Deus, eu não vou. É isso. Literalmente. A contradição ocorre porque as regras não permitem que o barbeiro se mantenha, gente. Não é questão de diagrama, é que pelas próprias regras não pode o barbeiro se barbear. Mas ele só não barbeia. Ele só não barbeia as pessoas que não se barbeiam. Não, você não tá se esforçando. Mas ele se barbeia. Sim. E se ele se barbeia, ele logo tá barbeando as pessoas que não podem se barbear com ele. Se ele barbeia as pessoas que não se barbeiam, e uma vez que ele é o barbeiro, ele não pode se barbear, ele vai se tornar uma pessoa que não se barbeia. Portanto, ele pode ser barbeado por ele mesmo. Sim, e se ele se barbeia por ele mesmo, ele tá no grupo de pessoas que não podem se barbear, Tá vendo? Tá vendo? É um paradoxo, mano. Ó, seguinte, a resposta do meu amigo GPT é: o paradoxo do barbeiro acontece porque se o barbeiro se barbeia, ele não deveria se barbear. Mas se não se barbear, ele deve se barbear. Não tem como ele ter as duas coisas ao mesmo tempo. E isso cria uma contradição, um paradoxo. Pronto. Essa é a resposta. Mais uma vez, ele se torna apenas a interseção entre os
dois grupos. Não, você não entende! Ah! Tá, vamos sair desse paradoxo, a gente não vai entender mesmo. Aqui, ó, literalmente tô desenhando aqui, ó. Calma. Calma. Vamos fazer um círculo bonito. Ok, pode ser. Depois disso, eu vou literalmente vocês- colocar a imagem vocês do são diagrama físicos. de Venn, né? É. Só pra tu ver. Não, vocês são os físicos que criaram o paradoxo. Vocês sabem mais que todo mundo aí, beleza. Aí, ó. Pronto. Tá, deixa eu ir pro próximo aqui. Pronto, Ritinha. Paradoxo de Fermi. Foi, obrigado. Ok. Não, a thumbnail vai ser esse paradoxo, quer dizer, viu? Eu vou colocar tanta aqui raiva agora, dessa thumbnail. eu vou botar na edição, diagrama de Gain aqui, pra você... Literalmente, Eu vou ler de novo. diagrama de O Gain. paradoxo do barbeiro acontece. Ó, é o seguinte. É um paradoxo porque ele não pode se barbear, mas ele tem que se barbear. Pronto, é por isso. Basicamente por isso, Ritinha. É por isso que é um paradoxo, entendeu? Tá, vamos pro próximo. Não, tá. Paradoxo de Fermi. O universo é muito grande. Gigantesco. Enorme, na verdade. Somos apenas uma poeirinha cósmica em meu universo tão grande. Mas por quê? Um universo tão grande, tão gigantesco, parece que não tem nada, a gente não escuta nada nesse universo tão grande. Pois o universo ele não é apenas grande. Em tese, ele é velho, tá ligado? Extremamente antigo. 14 bilhões de anos ou mais. E mesmo assim, parece que não existe vida fora da Terra. A gente não vê sondas, sinais, nem nada. Não apenas isso. O paradoxo de Fermi, ele classifica 3 níveis de existência. As civilizações de tipo 1, tipo 2, tipo 3. As civilizações de tipo 1 seriam as civilizações que conseguem pegar todos os recursos energéticos de seu planeta. Nós, em tese, seres humanos, seríamos uma espécie de tipo 0.3 a 0.6, tá ligado? A gente não chegou nesse patamar ainda, mas muito provavelmente nos próximos 200 anos ele vai chegar. Existe as civilizações de tipo 2, que conseguem extrair toda a capacidade da sua estrela, como por exemplo uma esfera de Dyson, que seria a capacidade de conseguir toda a energia de sua estrela, tá ligado? Usar como recurso de energia. Existiriam as civilizações mais ficção científica e psicodélicas que existem, que seriam as de tipo Blades, que conseguiriam conseguir todo o recurso energético da sua galáxia. Provavelmente, se a gente conseguisse ver uma civilização dessas, seriam como divindades para nós, porque o nível de tecnologia e poder de uma civilização dessas é muito grande. E ainda existem pessoas que teorizam tipo 4 e tipo 5, que seriam pessoas que conseguiriam, talvez, de todo o seu grupo de galáxias, ou até mesmo de todo o universo, e talvez o multiverso, whatever. Mas, né, apesar de a gente ficar falando no papel, cadê eles? Cadê os alienígenas? Esse é o paradoxo de Fermi. Cadê os alienígenas? Tem todo o contexto de como essa teoria foi criada, mais ou menos. Vou ler aqui o que eu tenho escrito. Por volta de 1940, um grupo de cientistas discutia à mesa sobre a existência de outras civilizações inteligentes. Durante a discussão, Fermi teria perguntado: onde está todo mundo? Segundo o raciocínio de Fermi, se há um universo de bilhões de planetas capazes de suportar a vida e milhões de espécies inteligentes, quais as chances de nenhuma delas ter visitado a Terra em algum momento de sua história? Um selo impresso no ZEUA, nos Estados Unidos no caso, mostra que o Fermi, um físico italiano, raciocinou que qualquer civilização inteligente inunda com alguma tecnologia de propulsão, como foguetes ou naves espaciais, seriam rapidamente capazes de colonizar uma galáxia por completo. Essa ideia pode parecer meio controversa, e ela meio que é, levando em conta que nosso tempo de vida é finito, mas o Fermi ele se baseou em um conceito feito pelo matemático John von Neumann, que por volta de 1950 está escrito aqui um construtor universal. Foi o nome dado por ele para um projeto que consistia em uma sequência de resquícios lógicos necessários para a construção de uma máquina autorreplicável capaz de produzir cópias idênticas de si mesmo. E aí você
reproduziria novas cópias idênticas de você mesmo. O mesmo sono meio fantasioso, esse conceito de autorreplicação detalhado pelo Newman já existe e está presente nas formações de cristais e na replicação do DNA. Tem aquele negócio do DNA da... Qual era o bicho? Era uma cabra? A Dolly? A ovelha? Não, a ovelha. Então, acho É, que ovelha, é esse conceito, mais ou menos. Mas, terminando aqui, pautado nas grandes possibilidades de que existem seres inteligentes em virtude da enorme quantidade de planetas somente na nossa galáxia, a qual existe mais de 10 bilhões de anos, na ideia de que existem seres vivos capazes de projetar foguetes e de se replicar sistematicamente, o Fermi, no caso, desenvolveu complexos modelos matemáticos e estimou que uma galáxia como a nossa já poderia ter sido colonizada diversas vezes desde sua formação. Então eu só acho que esses seres mais inteligentes podem ter se replicado, já ter vindo aqui algumas vezes, e eles não perceberam. Quando ele fala essa questão de várias vezes, é que ele tá mencionando o grande filtro, né? Que é uma hipótese também, que é uma hipótese para esse paradoxo, né? O paradoxo de Fermi, que e talvez exista um grande filtro que pode estar tanto à frente de nós quanto atrás de nós, que existe sempre que a nossa civilização chega nesse estágio, se ele estiver na nossa frente, significa que a gente está muito perto da destruição, tá ligado? Porque significa que sempre que uma civilização nossa chega nesse patamar, ela se destrói com alguma coisa, tá ligado? Com um botão, alguma coisa assim. Se ela tá atrás de nós, significa que provavelmente nós somos realmente a primeira remessa de seres vivos no universo, tá ligado? Os primeiros seres. E a gente já passou pelo grande filtro. Mas é isso aí. É por isso que o Fermi tem uma visão muito pessimista disso aí. Ele diz que, pelo que eu entendi aí, que nós meio que estamos perto do grande filtro ainda. Então, mutuamente estamos perto da extinção. Ele não tá tão errado assim. Ele vai ser algo do universo, né? Alguma coisa a falar, Breno? Basicamente, eu não sei, muito o que falar dessa teoria sem citar a teoria da Floresta Negra, né? É meio que pra responder esse paradoxo. Então, basicamente, existe a Floresta Negra, né? E um caçador está nessa floresta. E ele encontra outro caçador. Qual é a reação deles, tá ligado? O que eles vão fazer? Eles vão matar um ao outro? É basicamente isso que é basicamente a Floresta Negra. Se uma civilização encontrar outra civilização, o que acontece? Elas vão se destruir, tá ligado? Com medo de uma outra civilização matar a outra. Ou pior, uma civilização pode matar outra civilização antes, com medo que aquela outra civilização mate ela, tá ligado? Essa Floresta Negra. Por isso que a gente não vê os outros alienígenas. Porque eles estão em silêncio, tá todo mundo em silêncio. Porque ninguém quer que a civilização mais forte, a chamada Berserk, que é como é chamada nessa hipótese, destrua as outras civilizações, tá ligado? Ou contra elas, porque tá todo mundo em silêncio. Por isso que é uma Floresta Negra. Tá todo mundo em silêncio. Isso também parece que... É isso aí. Acho isso também parece com que aquela história do clone, né? Você não pode ter um clone porque em algum momento ele vai querer tomar o lugar do original. E aí vocês vão ter que lutar pelo lugar do original. Isso aí. Como a gente tá indo pro final do vídeo, acho que é bom a gente falar de alguma coisa que seja muito importante agora. Deixa eu ver aqui. Eu acho que valeria muito a pena fazer uma parte 2 desse vídeo em algum momento, porque tem muitos paradoxos que são interessantes. Sim, acho que a gente pode fazer uma parte 2. Quer participar da parte 2, Brendo? Eu avisei antes quais paradoxos a gente vai pesquisar antes. Dessa vez a gente tem muitas contradições. Mas acho que a gente vai encerrar com o paradoxo do Pinóquio. Ok. É o dele mentir? Não, se o Pinóquio diz meu nariz... se ele vai dizer meu nariz vai crescer agora. Na minha cabeça, o nariz dele vai ficar indo e voltando. Ele vai mentir e contar a verdade. Mentir e contar a verdade. O nariz dele vai bugar e explodir. Que esse paradoxo também tem uma resposta, né? Que esse paradoxo também tem uma solução. É o que o Pinóquio acredita, né? Se ele acredita que o nariz dele vai crescer... Não, pera. Se ele acreditar que o nariz dele não vai crescer, seria uma mentira. Logo, o nariz cresce. Então, o que ele falou é... Nossa, mano, isso é um paradoxo muito complexo mesmo. Tem que perguntar pra Fábio, basicamente. Se o Pinóquio acredita que o nariz dele vai crescer, não vai crescer. Logo, o que ele falou era mentira. Mas se ele mentiu,
o nariz dele vai crescer sim. Então não dane-se o que o Pinóquio acredita. Eu tô falando, o nariz O nariz dele vai crescer independente. Vem traz. Então. Não, e tem outro paradoxo aqui que eu queria trazer também, já que esse paradoxo do Pinóquio foi rápido, que é o paradoxo da espada e do escudo. Basicamente, o que aconteceria se uma espada indestrutível batesse no escudo indestrutível? O objeto. É o objeto. Pokémon aí. Eu esqueci agora. É tipo a força e o objeto. Eu também vi esse O paradoxo. que aconteceria? Que o objeto fica parado, né? Tipo, o que aconteceria, Ritinha? Eu acho que eles só, tipo, nenhum ia se destruir, só ia ter uma grande. Umas faísquinhas. Então o escudo ganhou. Não, ia ter umas faísquinhas e aí ia ficar tudo certo. A espada e o escudo iam ficar inteiros. Não, ó. Vou falar com outros nomes. A espada que sempre corta e o escudo que sempre defende, pronto. Então o escudo ganha, Ritinha, na tua hipótese aí. Não, Sim, se ele defendeu. mas a espada sempre corta. É como, tipo. Então, Ritinha, Não, mas os dois vão ganhar nesse caso. Os dois eu acho vão que a ganhar. Ritinha. Eu acho que a Ritinha é ateia de paradoxos, mano. Não é possível. Os dois vão ganhar Não é nesse possível, caso, Ritinha. cara. Como é possível isso, Ritinha? A espada não vai É um cortar. paradoxo muito simples. Mas o escudo vai defender, mas a espada fez o trabalho dela. Ela vai arranhar, mas ela não vai cortar. Então. Mas ela é a espada que sempre corta, Ritinha. Mas é o escudo que sempre defende. Então ele vai defender, ela vai arranhar. Não, Ritinha. O paradoxo é sobre, Ritinha, sobre duas entidades opostas que coexistem. E o que aconteceria se o universo tivesse isso, tá ligado? Como seria, basicamente. Olha, basicamente o que você tá Que é perguntando é uma como se condição dois óbvia. avatares estivessem duelando. Adoro as Entendeu? comparações. Ritinha, eu acho que eu entendi. É até de paradoxo, não é Esse não tem possível. muita solução, Não. sabe? Você tá Esse não tem muita solução. Porque... Porque é um paradoxo, não é pra ter solução. Outros têm com a matemática, Justamente isso. hein? Pois é. Os caras querem crucificar, mano, caramba. Tá, processo iônico. Basicamente, processo iônico. Quanto mais você tenta não pensar numa coisa, mais você pensa nela. Basicamente isso. É isso que se chama? Meditação? Não. Né? Quando Não você sei. quer algo, É, você pensa pra atrair. Evite ao máximo pensar num cachorro rosa aí. Coragem ou covarde? Não é? Aí, ó, pensou, ó. Aí, ó, você até expandiu o pensamento, ó. Puxou coisas aí, ó. Então é basicamente isso aí o paradoxo. Quanto mais você tenta, mais você não consegue. Então, contradição, você não deveria conseguir. Porque você tá tentando não pensar, tá ligado? Não A pensar. contradição é justamente isso. Só que enquanto você tenta não pensar, mais você pensa, entendeu? Tipo, o trabalho da faculdade. Isso aqui. Não, tá? Então eu vou fazer outra coisa aqui, ó. Paradoxo do Kart 22. Eu não vou saber explicar o paradoxo direito, então eu vou trazer um exemplo que explica ele melhor. Pra você ter um emprego, você precisa de experiência. Pra você ter experiência, você precisa de ter um emprego. Basicamente isso. A vida média. Esse é um paradoxo, de certa forma. Isso aí. Eu acho que isso é só capitalismo mesmo. Aí, ó, até de paradoxo. Eu concordo com você. Pra variar. Vocês são assassinos de paradoxos. Matadores de paradoxos. Tá, tem que trazer um pra finalizar agora. Pronto, já sei qual vamos finalizar. Paradoxo do crocodilo. Ó, Rick, eu quero ver como você vai negar ele agora. Seguinte. Estranhos. Não conhecia a maioria deles. Interessante. Ó, seguinte. Um crocodilo, um jacaré. Na verdade, o paradoxo é do jacaré. O paradoxo do jacaré. Um jacaré pega ele sequestra uma criança. E ele fala. O jacaré, ele fala. Ele só vai devolver o filho do homem se ele adivinhar corretamente o que o jacaré fará. O homem, ele fala. O jacaré não vai devolver o filho dele, tá ligado? Só que é aí que acontece o paradoxo. Porque se o jacaré
não devolver, então o filho acertou, ou o pai acertou no caso. E se o jacaré? E aí o jacaré deveria devolver. Mas se ele devolver, o pai errou, tá ligado? E o jacaré não deveria devolver. E isso cria uma contradição, porque não dá. O pai errou o quê? Devia ser a guarda compartilhada. Por que o jacaré fala? Lá É a vem. Cuca. Porque deram um chip nele e ele agora consegue falar, Ritinho. É a Cuca. O jacaré é a Cuca. Então a criança que estava praticando intolerância religiosa quando a Cuca estava praticando a sua religião Wicca. Então a culpa é da É a criança. Cuca com a mãe da criança. Exatamente. Pessoal, esse foi o vídeo. Foi muito divertido. Eu acho que é diferente aqui pro canal. Foi um vídeo bem experimental, então desculpa qualquer coisa, a gente teve vários momentos aqui. Não sei nem se o canal vai continuar ainda, tá ligado? Porque tem muitas discussões calorosas aqui no momento. Vai ser muito divertido esse vídeo. Foi uma honra ter o Brendo aqui, tá ligado? É um grande amigo meu aí. Faça as suas considerações finais, pessoal. Mentira, cara. Para de mentir. Faça as suas considerações finais aí. Foi bastante divertido. Eu espero conseguir escutar mais o Eliabe na parte 2 desse vídeo. Vai ser bem divertido. Também. Eu quero estar aqui pra assistir isso. Eu vou trazer o TCC Cara, agora foi com muito. os paradoxos. Foi muito divertido estar aqui participando oficialmente. Foi um prazer. É isso aí, foi muito legal. Aí, Cristão, Olha aí, pessoal, se inscreve, deixa o like, compartilha com o amiguinho. dá like. Escreve aí o que você achou. De que lado você está? O meu ou da Ritinha aí? Você acha que os paradoxos que eu falei aqui são realmente paradoxos? Diz aí, tá ligado? Ou se você tá no meu. Comenta. Aqui pra Ou ver se você acha outra coisa também. Ou se você tem um paradoxo que você queria que tivesse nesse vídeo, faltou. Vai ficar pra parte 2, tá ligado? Comenta aí o que você gostou, tá ligado? Isso aí, compartilha, deixa o like, se inscreve. É nóis.